Quando muitas pessoas se afastam de alguém, o que nós tendemos a pensar, né? Porque, por exemplo, você vê uma pessoa que todo mundo se afasta dela. O que você, ao olhar para essa pessoa, você pensa? Você pensa que essa pessoa não é uma pessoa boa. Pensa que ela é uma pessoa má, porque, pois, todo mundo se afasta dela, né? Então ela não deve ser uma pessoa boa, não é verdade? Então você vai fazer o que? Você também não vai se aproximar, porque você tá vendo todo mundo se afastando, você vai fazer o que? Você vai se afastar também. Mas aí você vê que coisa curiosa, né? Quantas pessoas têm se afastado de Deus? Quantas pessoas? Estávamos falando em certa vez, se você pegar desde o início da criação e ver quantas pessoas se afastaram de Deus, você perde as contas. Mas aí nós temos que pensar, quantas pessoas se afastaram de Deus? Se pegarmos do começo até hoje, quantas pessoas? Não foram poucas, com certeza, foram muitas. Mas a questão é, será que podemos usar isso como parâmetro para determinar quem é Deus? Porque se fôssemos usar isso como parâmetro para determinar quem é Deus, o que nós faríamos também? Nós iríamos nos afastar também, porque está todo mundo se afastando. Olha quantas pessoas, por exemplo, hoje estão se afastando. Veja quantas pessoas de 10 anos para cá estão se afastando. Veja quantas pessoas. Se fôssemos usar isso para determinar quem é Deus, nós faríamos o mesmo. Porque, poxa, se tem muita gente se afastando de Deus, é por quê? É porque tem algum problema com Deus. É porque há alguma coisa errada com Deus. Na teoria. Na teoria. É aquele exemplo que demos no começo. Se você vê muitas pessoas se afastando de alguém, é porque esse alguém não presta, esse alguém é mau. Na teoria. Agora, levando esse exemplo de Deus, levando esse exemplo para Deus, você vê que da mesma forma também tem muitos se afastando de Deus. E se formos olhar só para isso, vamos pensar, poxa, por que tem tanta gente se afastando de Deus? O que tem de errado com Deus? Qual o problema em Deus? Deve ter alguma coisa errada com Deus. Deve ter algum problema em Deus para tanta gente estar se afastando dele, não é verdade? É uma questão de inteligência. Se nós fôssemos olhar só para isso e pensar, seria inteligente dizer, não, eu não quero nada com Deus, porque está todo mundo se afastando dele. Não é isso que aconteceria se pensássemos? Mas aí nós não podemos olhar só para isso. Nós não podemos olhar só para o fato de que tem muitas pessoas se afastando de Deus, de que muitas pessoas se afastaram de Deus. Porque, como falamos, se fôssemos olhar só para isso, a imagem que teríamos de Deus era uma imagem de que ele não é uma boa pessoa, de que ele não é alguém que se deve ficar perto, ele é alguém que se deve manter distância. Essa imagem nós teríamos de Deus, se fôssemos olhar só para o fato de que tem muita gente se afastando dele. Se fôssemos olhar só para isso, teríamos essa imagem. Mas aí nós temos que olhar além disso. Tudo bem, tem muitas pessoas se afastando de Deus. Isso até é um cumprimento do que está escrito, que o amor de muitos se esfriará e muitos apostatarão da fé. Então, a Escritura está se cumprindo. Mas nós temos que olhar não só para isso. Temos que olhar para o que acontece com essas pessoas que se afastam de Deus. É para isso que nós também devemos olhar. Antes de ter uma imagem a respeito de Deus. Antes de chegar e dizer, não, Deus não é uma boa pessoa, porque não é possível. Como é que pode? Se ele fosse bom assim, teria tantas pessoas se afastando dele? Antes de chegar a esse julgamento, antes de chegar a essa conclusão, devemos pensar. O que acontece com quem se afasta de Deus? Os exemplos que sempre mencionamos aqui. Lúcifer. O que aconteceu com ele? E os anjos que seguiram ele? O que aconteceu? Ele ficou melhor? Ele virou diabo, os outros viraram demônios, foram lançados aonde no inferno, estão condenados ao inferno. Quer dizer, as coisas melhoraram ou pioraram?
Outro exemplo, Caim se afastou de Deus. Se um dia esteve perto, né? Mas foi para mais longe ainda. O que aconteceu com ele? Matou seu irmão e passou a carregar consigo uma maldição. Melhorou ou piorou as coisas? Próximo, como sempre gostamos de mencionar, Saul se afastou de Deus. O que aconteceu com ele? O fim dele foi o suicídio. Assim como também o fim de Judas. E assim como o fim de todos os outros, né? Como falamos certa vez, você não vê um que se afastou de Deus e se deu bem. Eu não estou falando de se dar bem, de ganhar dinheiro, de conquistar algo nesse mundo. Eu estou falando de se dar bem da alma da pessoa. Porque não adianta nada isso aqui se a pessoa morrer para o inferno. Mas é aí que está. Então você vê. Se fôssemos olhar só para o fato de que tem muitas pessoas se afastando de Deus, o que diríamos? Que Deus não é alguém que se deve ficar perto. Mas se olharmos além disso, nós podemos ver que o problema não está em Deus. Porque se o problema estivesse em Deus, quem se afastasse dele conseguiria viver. Mas a verdade é que quem se afasta dele morre. Eu falo que morre fisicamente, porque isso é algo natural. Eu falo que morre espiritualmente. Como aconteceu com o filho pródigo na parábola que o Senhor Jesus conta. Ele se afastou do pai e ele morreu. E o pai disse quando ele voltou: meu filho que estava morto reviveu. É o que acontece com quem se afasta de Deus. Então quer dizer, será que o problema está em Deus? Ainda que o mundo todo se afaste, o que vai acontecer com o mundo todo? Vai para um precipício. Porque o problema não está em Deus. O problema está em quem se afasta. Se alguém se afasta de Deus, essa pessoa está com algum problema. Não é ele que está com problema, é a pessoa que está com problema. Ele é Deus, ele não tem problema. Ele é perfeito. Então, se alguém se afastou dele, o problema não está nele. E se olhássemos só para isso, teríamos uma imagem totalmente deturpada de quem realmente Deus é. Mas quando olhamos mais além, olhamos para aquilo que acontece com quem se afasta, nós entendemos. O problema não está em Deus. O problema está em quem se afastou dele. Você pode ver isso com o que acontece depois com a pessoa. Porque a pessoa não é mais quem era antes. Quantas pessoas você vê? Eu conheço pessoas que no passado eram pessoas extremamente usadas por Deus. Se afastou. Vê se ainda é usada. Vê se ainda tem aquilo que tinha antes. Acabou tudo isso. Acabou. Acabou. Ela se afastou de Deus, como se Deus fosse uma pessoa má, como se Deus fosse uma pessoa ruim. E pior do que isso, se afastou achando que ele ainda está com ela. Mas ela se afastou de Deus e perdeu tudo aquilo que era. O que era por causa dele, não por causa de si. Tinha o que tinha por causa dele, não por causa de si. E hoje, como falamos recentemente, a pessoa está desfigurada. Você olha para ela, você não reconhece. Está irreconhecível. É triste olhar para muitos que se afastaram hoje. Mas esse cenário, essa realidade, nos faz ver onde está o problema. Nos faz ver de quem é a culpa. Quem é o problema nessa situação? Que não é Deus. É a pessoa. Porque no mesmo lugar que a pessoa se afastou de Deus, ele está. Ele continua onde? Lá em cima. Agora vê para onde vai quem se afasta dele. Vai lá para baixo, vai para o buraco. Se afunda cada vez mais. Quando não, se perde definitivamente. Então você vê. Tem muitas pessoas se afastando. Realmente, tem muitas pessoas se afastando. Mas isso não é o que determina quem é Deus. Se fôssemos olhar só para isso, como falamos no início, iríamos achar que Deus era uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que deveríamos manter distância. Mas quando nós olhamos além,
quando nós olhamos para o que acontece com quem se afasta, nós passamos a ter um entendimento de que não é Deus, é a pessoa. O problema nunca teve em Deus, nunca esteve em Deus, o problema sempre esteve com a pessoa. E isso fica nítido depois que a pessoa se afasta. Então, temos que ter essa consciência. Primeiro nós, que estamos de pé, temos que ter essa consciência. Tem muita gente se afastando, né? Não é verdade? O Senhor Jesus falou que pelo aumento da iniquidade. Por que a iniquidade vai aumentar? Porque as pessoas vão se afastando de Deus. Elas vão se afastar. Estão se afastando. Então a iniquidade aumenta. Quando a pessoa se afasta de Deus, o que acontece com a iniquidade? Aumenta. Porque não tem como a pessoa estar perto de Deus e a iniquidade aumentar. Então, o aumento da iniquidade é por conta do afastamento do ser humano da presença de Deus. Então ele começa a viver no pecado. E ele falou que por conta desse aumento da iniquidade, que é resultado do afastamento da presença de Deus, o amor de muitas pessoas vão se esfriar. Então quer dizer, essas pessoas que se afastaram vão levar muitas outras a fazerem o quê? A se esfriar, a se afastar também. Por quê? Por aquilo que falamos no início. A pessoa vê um monte de pessoas se afastando de Deus. Então ela pensa, poxa, fulano se afastou, Beltrano se afastou, Ciclano se afastou. O que eu ainda estou fazendo aqui? Quer saber? Eu vou meter o pé também. Infelizmente, por esse pensamento, muitos também têm se afastado. Têm se distanciado, têm se esfriado. Por conta do aumento de afastados. A pessoa olha para o tanto de pessoas que está se afastando e ela faz o quê? Quer saber? Eu vou me afastar também. Mas é aí que nós temos que pensar. O que acontece com quem se afasta? Não é ver aquele volume de pessoas se afastando e achar que só porque estão se afastando eu vou me afastar também. Mas o que acontece? O que vai acontecer com essas pessoas? E o pior de tudo não é nem o sofrimento, o pior de tudo é o sofrimento depois. Porque, sabe, nós estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias, como está escrito, muitos vão abandonar a fé, vão abandonar o caminho. E não é isso que tem acontecido. Mas se nós formos inteligentes, nós vamos pensar. O inferno é a porta larga. Então a maioria vai pela porta larga. Eu não posso seguir a maioria. Então não é porque muitas pessoas estão se afastando de Deus que eu vou ir também. Que eu vou mudar a minha imagem com relação a Deus. Eu vou achar que Deus é mau, eu vou achar que Deus é ruim. Eu vou achar que Deus não é uma boa pessoa. Só porque tem muita gente se afastando dele. Não, eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar. A multidão vai para o inferno, não vai para o céu. E mais. Veja o que acontece com essas pessoas. Não só aqui, mas depois. E a partir de observar essas coisas, nós podemos chegar a uma conclusão. Devo fazer isso ou não devo fazer isso? Eu acredito que quem for inteligente, quem for sensato, quem pensar, certamente vai chegar à conclusão certa que não se deve se guiar por esse tipo de comportamento, por esse tipo de pessoa. E quem fizer isso, quem não se deixar levar, quem não se deixar guiar por isso, vai conseguir permanecer, vai conseguir chegar até o final do caminho e alcançar a sua salvação. Porque você sabe o que é tudo isso? Sabe o que é tudo isso aí? É o diabo. Mas tudo é o diabo. As pessoas estão se afastando de Deus. Eu vou dizer que é Deus. Quem quer que as pessoas se afastem de Deus? É Deus? É o diabo. Isso é obra do Satanás. Então ele trabalha para as pessoas se afastarem de Deus. Porque quanto mais pessoas se afastarem de Deus, mais pessoas vão se afastar. Porque, por exemplo, você vê um monte de gente indo embora de um lugar. Você está indo para um lugar e você vê um monte de gente indo embora. Qual que é a tendência sua? Você também dá meia volta e ir embora. Você está vendo todo mundo indo numa direção contrária, você vai fazer o quê? Tem alguma coisa errada com esse lugar. Está todo mundo saindo dele. Quantas pessoas não têm saído da presença de Deus? E muitos, ao verem isso, têm pensado: poxa, eu vou sair também, porque olha quanta gente está saindo. Mas é aquilo que falamos, a multidão vai para o inferno, não vai para o céu. Você está querendo ir para onde a maioria vai lá para o inferno. Se você quiser ir junto com a maioria, para o inferno, a escolha é sua. E tem que ver o que acontece com essas pessoas. Já vimos exemplos aqui, temos exemplos. Se você
certamente conhece pessoas que se afastaram. O que aconteceu com essas pessoas? É só pensar. Não pense que com você vai ser diferente, porque não vai. Você sabe que uma das motivações, um dos pensamentos que o diabo mais usa para a pessoa se afastar é: não, comigo vai ser diferente. Não, comigo o buraco é mais embaixo. Foi mais embaixo mesmo que a pessoa desceu mais ainda. Não é diferente não, meu. Você é tão igual quanto o fulano do lado. Você é tão ser humano quanto ele. Então se ele se afastou e se arrebentou todo, se estribuchou todo, o que você acha que vai acontecer com você? No mínimo, o mesmo que aconteceu com ele. Veja os próprios exemplos da palavra de Deus. A palavra de Deus deixa exemplos para que nós tenhamos o norte, né? Fulano se afastou de Deus, se matou. O outro se afastou de Deus, se matou. Se eu fizer o mesmo, vai acontecer diferente comigo? Será que eu sou a exceção? Será que eu sou o caso à parte? Eu. É muita. Nem poderia tentando encontrar palavras para descrever isso, mas é muita loucura tentar fazer isso. Se você quer essa salvação, você não vai olhar para ninguém. Você vai permanecer fiel. Ah, mas tem muita gente se afastando. O problema é dessas pessoas. Eu posso falar por mim. O que eu quero é permanecer até o final do caminho. Independentemente de quantas pessoas saírem. O que eu quero é permanecer. Porque eu sei por aquilo que estou lutando. Então, se você quer a sua salvação, você vai ignorar se tem muito ou pouca pessoa saindo. Você vai olhar para aquilo que você quer. O que você quer? Eu quero a salvação. Então, ainda que o mundo todo dê as costas para Deus, eu tenho que me manter ali firme e fiel. Até que chega ao final do caminho. Né? Porque essa pessoa será salva. Então, se você quer isso, você vai fazer isso. Permanecer até o final desse caminho.